Então é isso aí, pessoal. Vamos dar início à nossa live. Hoje a gente vai falar sobre 13 traços de personalidade do Thomas Shelby, que é o protagonista de um seriado que estreou em 2013. Esse seriado Peaky Blinders, ele tem 6 temporadas. A última temporada foi em 2022. E por que eu me motivei a falar sobre 13 traços de personalidade do Thomas Shelby? Então, eu vou colocar um vídeo aqui rapidinho para vocês assistirem. Nossa senhora, eu namorava na época que comecei a assistir uma série. Qual? Vou contar. Tava namorando, comecei a assistir essa série. Aí eu me apaixonei pelo protagonista da série. Aí eu falei, Jesus amado. Aí eu comecei a olhar pro meu namorado, aí eu falava, ai meu Deus. Aí eu pensava no protagonista. Aí eu olhava e pensava no protagonista. Aí eu, Jesus Cristo, o que eu faço? Eu não tiro esse homem da minha cabeça. E aí eu liguei pra essa minha prima, pra Gabriela. Gabriela casada. Falei, Gabriela, eu tô assistindo uma série, eu tô completamente apaixonada pelo protagonista da série. Gabriela, pelo amor de Deus, mulher, você trabalha com isso? Aí eu falei, pois é, mas eu misturei tudo na minha cabeça e eu tô gostando desse homem, eu penso nele, eu sonho com ele. O que eu faço? Aí ela, que série que é? Eu falei, Peaky Blinders, o cara chama Cillian Murphy. Aí a Gabriela, Mariana do céu, para de assistir essa série agora que eu quase separei do Alex por conta desse homem. Eu assisti esse vídeo dela no início desse mês, de maio, né, de 2024, e me deixou bem curioso, porque eu não tinha assistido essa série ainda, então o vídeo dela me motivou a querer assistir. Eu já tinha ouvido falar bastante, o pessoal comentava, Thomas Shelby, Peaky Blinders, mas nunca me motivou a assistir. Daí depois do vídeo dessa atriz, me despertou a curiosidade, eu fui assistir, e é um seriado bem interessante. Ele já ganhou vários prêmios de fotografia, o ator também, o ator principal ali, que é o Cillian Murphy. E esse seriado, ele retrata bem o período pós-guerra na cidade de Birmingham, na Inglaterra, e aquele cenário onde os soldados tinham chegado da guerra. A série é baseada numa gangue que existiu na vida real, dessa família Shelby, né? E eles tinham vários negócios ilícitos, de apostas, de venda de bebidas, de cigarro. Eles também faziam a proteção ali dos comerciantes. Os soldados tinham voltado da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu em 1918. Muitos desses soldados voltaram traumatizados da guerra. Existia aquele período ali de tipo uma revolução industrial ali, que ainda estava bem forte essa questão trabalhista. Então tem alguns personagens bem importantes na série, que é o comunista, que é um dos amigos do Thomas Shelby. Tem a tia dele, tem os irmãos, tem os amigos, os tios, tem as gangues que são rivais, tem o grupo IRA, que é um grupo que lutava pela independência da Irlanda, e o seriado se dá nesse cenário, né, muito bem retratado, de pós-guerra, 1919. Então, que características são essas que tornam o Thomas Shelby tão atraente para as mulheres? Então, antes de a gente começar a entrar nesses 13 traços de personalidade, vamos esclarecer primeiro o que é personalidade. Personalidade a gente pode entender nada mais e nada menos do que comportamentos, tá? Um conjunto de comportamentos. Então, o teu conjunto de comportamentos formam a tua personalidade. Então, vamos desmistificar agora esse conceito de atração. O que a gente tem visto, o que a gente mais vê o pessoal falando por aí? Que para o homem ser atraente, basta ele ter shape e dinheiro. Isso é o que mais se vê as pessoas falando. A atração para conquistar mulheres é shape e dinheiro. E isso está totalmente errado, tá? O que geralmente vai atrair as mulheres, vai gerar atração, é comportamentos e personalidade. Eu gosto muito dessa frase do David Angelo, que diz que a atração não é uma escolha. Então, a gente pode entender a atração do homem como se fosse mais um interruptor. Tem ligado e desligado. E, geralmente o homem é mais visual e ele se interessa se a mulher está ali bonita, arrumada, maquiada e tem um corpo legal, e é isso aí. Já as mulheres, se o homem a gente pode entender como um interruptor, as mulheres é mais como um botão de volume, que tu vai aumentando aos poucos.
Então a mulher ela precisa de um pouco mais da amostra da personalidade do homem. Então tu vai ter que mostrar um pouco mais da tua personalidade para conseguir gerar atração nela. Então tu vai precisar mais tempo e de mais conversa, tá? Tá, então vamos lá, vamos ver quais são essas 13 traços de personalidade aí. Primeiro, carisma e confiança. Eu digo que confiança, antes de qualquer outro recurso, a confiança é a coisa mais importante que tu deve desenvolver. E o Thomas Shelby, ele mostra bastante isso, ele exala uma confiança inabalável, né? E uma presença dominante nas conversas que ele faz, em todas as negociações, e isso gera muito atração. Se fosse escolher só um recurso para desenvolver, o primeiro de tudo, se fosse começar a trabalhar esses recursos em ti mesmo, eu diria que confiança é o recurso mais importante que tu tem que desenvolver. E essa confiança tu pode desenvolver de várias formas, tá? A primeira é através da tua autoestima e da tua autoimagem. Se tu não tiver uma autoestima e uma autoimagem, se tu não acreditar em ti mesmo, dificilmente tu vai conseguir convencer outras pessoas que tu é uma pessoa confiante. Então, a confiança tu vai desenvolver pelo teu mindset, pela forma que tu te vê, pela tua autoimagem e pela forma que tu vê as coisas, né? Enxerga as outras pessoas, a forma que tu vê o mundo também. E a segunda coisa é o carisma. O carisma tem a ver com as tuas habilidades sociais, as técnicas que tu usa, a forma que tu lida com as pessoas. Então o carisma é importante por quê? Porque tudo aquilo que tu quer, se tu quer um emprego, se tu quer uma namorada, se tu quer iniciar um projeto com alguém, tudo vai começar com uma boa conversa. Então tu tem que ter essas habilidades de como gerar confiança nas pessoas, de como ser persuasivo, de como saber negociar, de como gerar boas emoções nas pessoas. E para isso existe várias técnicas para te desenvolver carisma, para te se tornar uma pessoa mais amigável, mais querida, mais respeitada e que gere um nível de confiança e de respeito para as pessoas quererem negociar com você. Então, a primeira característica do Thomas Shelby é confiança e carisma. A segunda, inteligência e astúcia. Em várias partes do seriado, eu assisti só a primeira temporada, tá? O Thomas Shelby demonstra uma inteligência e astúcia gigantesca em várias cenas do seriado, lidando em várias situações. Essa cena, dando só um pouco de spoiler aí, mostra ele ajudando um amigo a sair de uma enrascada que o cara tinha se metido. Então ele conseguiu criar toda uma situação ali através da perspicácia, né, da inteligência, para fingir que ele ia matar o cara, né, para poder salvar a vida do amigo. Então inteligência e astúcia é um grande recurso e muito admirado pelas pessoas. Terceiro, complexidade e profundidade emocional. Dá de ver que o Thomas Shelby é um cara que pensa, ele mostra nessa questão dos momentos de vulnerabilidade dele, mas principalmente nessa questão de tu ser um cara que toma as atitudes de uma forma pensada e não tão impulsiva, tá? Quarto, liderança e autoridade. Então, liderança e autoridade é um grande recurso, são características altamente atraentes para as pessoas em geral. Quando tu é confiante o suficiente para as pessoas seguirem a tua liderança, isso te torna uma pessoa altamente atraente. E autoridade ajuda na liderança. Quando as pessoas te veem, né, com uma imagem de autoridade, elas tendem a seguir mais a tua liderança. Aqui, essa cena, eles vão enfrentar uma gangue rival. Então ele está motivando as pessoas a lutarem ao lado dele e está exercendo todo esse poder de liderança e autoridade que ele tem. Característica 5, lealdade e proteção. Isso também é uma característica altamente atraente para as pessoas em geral. Ser leal, ser uma pessoa que as pessoas podem confiar em ti, né? Elas acreditam na tua palavra, elas acreditam naquilo que tu diz, naquilo que tu promete. Então
elas vão ser leal. E uma outra característica do Thomas Shelby é essa questão de proteção. Todos admiram essa questão de quanto protege, né, os seres amados. E o Thomas Shelby demonstra isso várias vezes, tanto com os amigos quanto com as pessoas da família dele. Ele está demonstrando o tempo todo, apesar de ele ser um criminoso, ele está todo o tempo protegendo e fazendo as coisas para o melhor, na questão do melhor para a família dele, né? E protegendo também os amigos dele. Característica 6, ambição e propósito. Ambição também é outra característica altamente atraente. Tem muitos caras que ficam inibidos, porque eu estou no início de carreira, porque eu não tenho carro, ou não tenho dinheiro, ou não sou qualificado o suficiente, mas toda essa falta de recursos, né, internos ou externos, ela pode ser superada simplesmente pela ambição. Tanto na área profissional quanto na área pessoal de relacionamentos, se a pessoa que está te contratando vê brilho no olho, se ela vê que tu é uma pessoa esforçada, que tu tem desejo de crescer, vontade de aprender, vontade de fazer as coisas, de crescer, de subir, e no caso de relacionamento, se a mulher ver que, o cara só tem uma bicicleta velha ali, mas o cara é ambicioso, ele trabalha, ele luta, ele faz as coisas, ela vai querer estar junto desse cara, tá? Ela vai querer crescer junto com esse cara e fazer as coisas acontecerem. Então, ambição e propósito são duas outras características altamente atraentes. Propósito tem mais a ver com essa questão espiritual, que vai além das tuas questões materiais que tu almeja, mas tem mais uma questão filosófica e espiritual que vai além do poder pelo poder ou do dinheiro pelo dinheiro. Tem mais a ver com o que eu posso fazer para ajudar o próximo. Então, eu quero ser um médico para poder salvar vidas, ou eu quero ser um bom empreendedor e trabalhar com coisas que venham a agregar a vida das pessoas, eu quero ajudar outras pessoas. Então, o tipo de negócio que tu trabalha também diz muito se tu tá alinhado de forma ecológica para esse propósito maior de ajudar as pessoas. Característica 7, autenticidade. Autenticidade, muitas vezes o Thomas Shelby demonstra nos momentos que ele é repreendido pela família, tanto pelo irmão mais velho dele quanto pela tia, e ele mantém a posição firme dele enquanto aquilo que ele pensa, enquanto aquilo que ele acredita. Então, a autenticidade tem a ver com isso, o quanto que tu se mantém firme nas tuas crenças, na forma que tu vê a vida, nos teus valores, na forma que tu enxerga o mundo, e também tem a ver com a transparência das tuas ações e decisões, quanto tu é honesto e transparente com as outras pessoas. Uma coisa sobre a autenticidade, isso é uma coisa que as mulheres admiram tremendamente, tá? Quanto mais honesto tu for, quanto mais verdadeiro e real tu for, sem mentir e sem esconder jogo, falando o que realmente tu sente, mas sem ser necessitado, né? Sem ser carente ou tá apegado ao resultado, mas tu vai ter um retorno dessa autenticidade, dessa questão de ser verdadeiro, ético e honesto. Isso também funciona para negócios, tá? O quanto mais tu for honesto com as outras pessoas, mais persuasivo tu vai ser, mesmo sem usar nenhuma outra técnica, tá? De persuasão. Característica 8, independência. Independência tem a ver também com essa questão da autoconfiança, né? Da autenticidade, da coragem. Então, independência, o Thomas Shelby demonstra bem todas as vezes onde ele teve uma autossuficiência para tomar as decisões dele por conta própria. Então, nessa questão das armas ali, que aparece na primeira temporada, a família dele tinha, né, essa regra, esse costume de todos votarem para tomarem as decisões juntos, mas ele começa a mostrar características de ser um líder autossuficiente, independente e que toma as decisões de forma autônoma, né? Sozinho. Então, se tu não é uma pessoa indecisa, que fica sempre dependendo da opinião ou da aprovação alheia para fazer as coisas, esse é um grande recurso que é altamente atraente também para todas as pessoas.
Característica 9, mistério e silêncio. Isso tem tudo a ver com a questão de não ser reativo, e isso também é uma característica altamente atraente para as mulheres e para todas as pessoas. Quando tu é reativo, geralmente tu é muito inquieto e tu é muito agitado. Então, se tu não é reativo, geralmente tu é mais calmo, tu é mais relaxado, tu faz as coisas mais devagar, e o seriado demonstra bem essa não reatividade do Thomas Shelby. Todas as vezes que ele para, enquanto ele está sendo confrontado, né, as outras pessoas estão berrando com ele, estão xingando, e ele está ali em silêncio, olhando a pessoa, calmo, relaxado, tranquilo. Mas isso também não quer dizer que é uma característica de uma pessoa passiva ou sem energia, simplesmente é não reativo. Essa questão de tu ficar em silêncio, às vezes, por alguns segundos, e tu dar espaço para outra pessoa falar, gera um resultado muito bom. Tá? Porque se tu fica falando, é só tu fazendo. E tu também tem que dar espaço para outra pessoa fazer, né? Falar. Característica 10, resiliência e determinação. Para qualquer projeto que tu faça, que tu venha empreender, sempre vai precisar de muita determinação para chegar onde tu quer e de muita resiliência. Como diz aquela frase, nem todo planejamento sobrevive ao campo de batalha. Então, tu sempre vai precisar ou começar de novo, ou reiniciar, ou aprender pelo caminho. A resiliência, então, na hora que tu levou uma pancada da vida, é tu saber erguer a cabeça, sacudir a poeira e partir para cima de novo. Estilo e aparência. Existem dois tipos de atração, que uma é chamada de atração ativa e outra de atração passiva. Atração ativa geralmente é tudo aquilo que tu pode fazer para te se tornar um homem mais atraente, uma pessoa mais atraente. Então, a forma que tu te veste, a forma que tu corta o teu cabelo, a maneira que tu fala, a tua postura, como tu te comunica, o teu corpo, se tu pratica academia ou não. Então, a atração ativa é tudo aquilo que tu faz ativamente para te tornar mais atraente, tá? E atração passiva é tudo aquilo que tu não precisa fazer, porque já está implícito que tu é daquele jeito. O teu carro, então, o teu estilo, a tua aparência não é o fator primordial para gerar atração, mas ele vai ajudar a criar uma imagem, né, de como as pessoas te percebem. Se tu é um cara que tem um estilo, que se arruma bem, tu chega no ambiente, já tem uma presença, vai ser mais fácil chamar a atenção das pessoas, e com o teu comportamento, com as tuas atitudes, daí tu continuar gerando uma atração maior ainda. Na primeira temporada dá de ver que se veste de uma forma mais alinhada do que os demais, é bem vestido, mas a família ainda não está no auge, né, financeiramente, mas ele já tem um estilo bem bacana, bem alinhado, e depois nas próximas temporadas ele vai sofisticando ainda mais a maneira que ele se veste. Característica 12, romantismo e paixão. Então, o Thomas Shelby, ele tem essa característica de ser um cara mais duro, de ser um cara do crime, mais frio, dele manter esse ar de mistério, de ser um cara confiante, de ser um líder de uma gangue, mas ele também tem os momentos de ternura dele e de profundidade emocional. Essa cena aí mostra uma parte de um episódio onde ele está conversando com a Grace, que é essa mulher que a princípio ela é uma espiã, contratada ali pelo inspetor que veio para limpar a cidade, mas ela começa a trabalhar no bar onde ele frequenta, e ele está explicando para ela que o negócio dele, da família dele, não é um negócio totalmente lícito, e que se ela entende aquilo, no mundo que ela está se envolvendo, ele conta uma novidade, que eles estão regularizando, que eles estão criando uma empresa, e convida ela para trabalhar com ele. E nesse mesmo momento ele fala que o interesse dele não é só profissional, que ele tem um interesse romântico nela, então ele dá um beijo nela. E essa cena é interessante porque ele dá o beijo e pergunta se ela ainda vai querer continuar trabalhando com ele, e ela responde: isso só aumentou a minha vontade. E ele se mantém, né, não reativo, não emocionado com a resposta dela, simplesmente ele olha para ela,
se levanta e vai embora. E ela fica meio surpresa, né, com a reação dele. Então, romantismo e paixão é outra característica dele, apesar dessa característica mais dura dele, também tem esse lado romântico e de relacionamento. E a última característica é vulnerabilidade. Vulnerabilidade é uma coisa importante e é uma coisa também que se tem que ter bastante cuidado. Ela é importante no sentido que se tu for um cara muito seguro de si e muito firme naquilo que tu acredita e naquilo que tu fala, nas tuas convicções, e se tu querer passar uma coisa que tu é o cara sempre certo, sempre seguro, o tempo todo, sempre o dono da razão, e não passar nada de vulnerabilidade, não fica uma coisa real, né? Não fica uma coisa humana e uma coisa que as pessoas se conectem. Geralmente as pessoas costumam se conectar com a dor da outra pessoa, porque ela reconhece que a dor que a outra pessoa sente, ela também sente, e isso gera conexão. Ao mesmo tempo, tu não pode exagerar nessa vulnerabilidade, porque pode passar uma coisa de muita insegurança, ou de uma pessoa carente, ou que é uma pessoa que não tem nada para acrescentar na vida do outro. Então é bom tu mostrar uma certa vulnerabilidade, mas com bastante cautela, assim, para quem existe realmente essa necessidade de mostrar vulnerabilidade, e quando ser mostrada de uma forma autêntica, né, verdadeira, e na medida certa, sem exagerar demais, certo? Então, resumindo aqui as 13 lições que a gente aprende com esse seriado e com essas características do Thomas Shelby: confiança e carisma. É a primeira de todas, tá? Quanto mais confiante tu for, quanto mais carismático, mais tu vai gerar atração nas pessoas. Habilidades de liderança, inteligência e astúcia, liderança e autoridade, né? Tu é uma pessoa que tem coisas para somar na vida das outras. Vulnerabilidade oculta, foi isso que a gente acabou de falar, saber mostrar vulnerabilidade de forma equilibrada. Inteligência emocional, toda essa questão de autoconfiança, de autoestima, de ter uma autoimagem de recursos e não ser um cara reativo, ser um cara equilibrado, tudo isso é a inteligência emocional. Saber entender de pessoas, saber compreender os desejos, os anseios, os medos das pessoas. Ambição e propósito, ser um cara ambicioso, ser um cara que tem metas, né? Tem sonhos, tem objetivos na vida e que está trabalhando para alcançar esses objetivos. Propósito, essa questão de tu não só olhar para tua família, mas para a sociedade em geral, o que tu pode fazer para melhorar a vida das pessoas. Lealdade e proteção, autenticidade, ser um cara verdadeiro, ser um cara honesto, ser um cara real. Mistério e silêncio, é aquela questão de tu não ser reativo, tu dar espaço para as outras pessoas falarem e se expressarem também. Estilo e aparência, o que tu puder fazer para melhorar a tua aparência, seja barba, cabelo, o modo que tu te veste, né? Tudo isso vai contribuir para ser uma pessoa também mais atraente. Independência, se tu é um cara que tem os teus valores, tem as tuas crenças e tu é bem fundamentado dela e não depende de estar recebendo validação externa, de tu estar o tempo todo buscando a aprovação das outras pessoas. Resiliência e determinação, se tu é um cara que tem os teus sonhos, tem os teus projetos, sabe que vai existir obstáculos e mesmo assim tu tenha sangue no olho ali e tu tá preparado para todas as vezes que as coisas não derem certas, para te continuar insistindo, persistindo até alcançar os teus resultados. Romantismo e paixão e complexidade emocional, é aquela questão de saber se conectar de forma real, de forma verdadeira com as pessoas, saber criar conexão com elas de forma emocional e não só por questões de dinheiro ou de aparência. Então é isso aí, pessoal. Eu espero ter contribuído com esse vídeo. Me diz aí nos comentários o que você achou desse vídeo, se você já assistiu essa série, se tem alguma outra característica aí do Thomas Shelby que eu não falei, que você lembra, que você admira. Então é isso aí.
Pode falar aí nos comentários o que você achou desse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, valeu!